Olá, bem-vindos ao canal dos Irmãos Empreendedores. Hoje nós vamos estar com uma entrevistada, a Cleide Darella, lá, ela de Florianópolis, eu aqui de São Paulo e o Gilberto lá de Pelotas. Então, os Irmãos Empreendedores, mais uma vez com uma live remota, vão iniciar o dia. Eu vou soltar a vinheta para vocês. Gilberto, contigo. Boa tarde, boa noite, ou bom dia para quem estiver nos ouvindo depois. Eu sou Gilberto Ponce Dias, irmão do Nelson, os Irmãos Empreendedores. Eu sou palestrante, autor do capítulo do livro Autor Palestrante, e a minha mentoria é de planejamento financeiro e planejamento estratégico. Hoje a nossa convidada, muito especial, vem lá de Florianópolis, então ela se apresenta para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja assistindo. Eu sou Cleide Darella, sou psicóloga e aposentada há 5 anos da Caixa Econômica Federal. Então, hoje eu atuo com atendimentos que eu costumo dizer que alimenta a minha alma, mas o meu forte hoje é nos consórcios. Eu adoro trabalhar com consórcio, com essa questão financeira. Também faço trabalhos com leilões. Então, eu estou sempre inventando coisas para fazer, porque a vida é movimento e é isso. Sempre buscar, eu estou sempre. A minha história profissional sempre foi de estar buscando coisas diferentes, coisas novas. Então, hoje eu trabalho com atendimento, mas estou atuando muito forte nos consórcios e leilões. Bem-vindos, bem-vindo a Cleide, novamente repetindo. Eu gostaria que tu desse uma palhinha da tua história profissional, porque o nosso canal é sobre empreendedorismo. Então, eu gostaria de uma palhinha tua, do teu histórico, como é que tu chegaste até aqui como empreendedora. Porque mesmo trabalhando numa empresa, ou numa empresa estatal, uma empresa CLT, seja como for, a gente também é um empreendedor. Depois a gente passa a fazer empreendimentos fora e passa a ser um empresário. Então, eu gostaria que tu trouxesse alguma coisa de como é que tu chegasse até aqui, tá? Como empreendedora. Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui? Eu costumo dizer que a vida a gente acontece algumas coisas que vão direcionando, né? A gente tem que estar preparada para as direções que a vida nos dá, em vez de ficar chorando. Então, eu sempre busquei, em toda a minha história profissional, verificar o que aquele movimento estava querendo me dizer. Então, quando eu entrei na Caixa com 21 anos de idade. Como eu tinha concluído o meu curso de psicologia, eu fui para a área de treinamento. Então, durante muitos anos, eu trabalhei na área de treinamento da Caixa Econômica e chegou uma época que foi a explosão da internet, começaram os treinamentos à distância, aí era por vídeo, então não tinha mais aquela coisa tradicional de que a gente tinha um setor de instrutores na época, então os treinamentos eram presenciais, e quando isso começou a diminuir, eu já comecei, junto com uma amiga, a gente começou, opa, esse negócio vai acontecer algo, não vamos esperar acontecer. Foi quando a gente montou uma empresa paralelo e começamos a fazer consultoria de RH em algumas cooperativas. Então, iniciamos na Unicred, era a cooperativa dos médicos de Florianópolis, que inclusive na época, quando a gente começou, tinham 20 pessoas, hoje é uma potência, eu fiquei lá durante quase 10 anos. E eu trabalhava na Caixa e fazia consultoria. Aí chegou uma época que o treinamento simplesmente deixou de existir. Cortaram a área de treinamento, o ponto, se era daquela época, eu acho que percebeu isso. Então, passou tudo a ser coordenado por Brasília, que era um grande setor que fazia os treinamentos todos virtuais. E aí, nessa época, eu falei, ai, não vou ficar nessa empresa, que aí todo mundo na época tinha que ir para uma agência, e aí eu fui convidada para fazer um projeto na Assembleia Legislativa de treinamentos à distância, coordenar todo o processo.
Aí eu fui para a Assembleia, não, mas antes disso, não tem a minha história muito longa. Eu estava no treinamento, aí estava diminuindo o treinamento, já com essa coisa de extinguir. A Superintendência de Blumenau me convidou para ser gerente administrativo lá na Superintendência de Blumenau. Nunca tinha saído da minha cidade, mas eu digo, não, bora lá. Era uma proposta muito boa. Fui para Blumenau. Fiquei durante 1 ano em Blumenau. Então, foi a primeira vez que eu saí da minha terra natal, com 2 filhos, meti a cara e fui. Na época, eu tinha me separado, fazia um pouco tempo, fui para Blumenau. Passou 1 ano que eu estava em Blumenau, o superintendente da FEPESE, que é a fundação aqui de Florianópolis, o presidente da FEPESE me convidou, ele sabia do meu trabalho, ele também fazia uns trabalhos lá na Superintendência de Blumenau, e ele falou, Cleide, tenho mais um ano de presidência na FEPESE e eu preciso de alguém super dinâmico como tu. E tu aceita, topa o desafio de ser superintendente na FEPESE? E aí, mais uma vez, me deu frio na barriga, porque até então eu tinha saído da minha terra natal. Agora, eu ia sair da terra que eu tinha escolhido e tinha que sair da empresa que eu estava trabalhando há muitos anos. E na Caixa a gente tem a possibilidade de pegar licença sem vencimento. Aí era a possibilidade de eu voltar para minha terra natal em uma outra empresa. Falei, bora lá, bora lá. E aí fiquei durante 1 ano como superintendente na FEPESE. Terminou o mandato dele, a gente teve que sair, só que quando a gente começa a fazer um movimento de um trabalho de outras pessoas, a gente começa a ter visibilidade e começa a ter convites. Então, antes de eu terminar o trabalho na FEPESE, eu já estava sendo convidada para coordenar esse projeto na Assembleia. Aí coordenei esse projeto na Assembleia, fiquei mais um tempo afastada da Caixa, e aí voltei, depois de ter concluído o projeto, voltei para a Caixa mais um pouco. E aí, como eu fiquei com aquele gostinho que era muito bom também estar fora, né, que era outros, essa coisa assim de a gente não ficar presa, e aí eu falei, bom, gostinho de quero mais. Trabalhei 2 anos na Caixa, e aí uma outra fundação me convidou para abrir uma agência de estagiários em Porto Alegre, que na época o meu marido ele vinha e voltava toda semana para Porto Alegre, que a empresa dele era de lá. Eu falei, bom, quem já foi para Blumenau, quem já ficou fora da Caixa, quem já trabalhou na Assembleia, bora lá. E aí eu fui de novo de licença da Caixa e fiquei durante 6 anos em Porto Alegre na agência de estagiários, né, na agência de estágios lá que eu fiquei. Eu prorrogava 2 anos, mais 2 anos. Na época eu consegui, hoje em dia é mais difícil, mas na época eu consegui ficar 30 anos de Caixa, eu fiquei quase 10 anos fora da Caixa. Com licença, aí voltava um pouco, mas sempre assim, descobrindo novos horizontes. Então, isso me fez. Eu costumo dizer que eu não tenho medo de desafios, eu adoro, muito pelo contrário. Então, o que me motiva realmente é enfrentar desafios novos. E aí chegou uma época que a Caixa falou, Cleide, ou tu volta para a Caixa ou tu decide. E aí, como faltava mais 10 anos, não era tanto tempo, eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou querer voltar para a Caixa. E aí, na época, não tinha treinamento. E aí foi quando disseram, então, escolhem alguma agência. Eu, claro, pela comodidade, era a possibilidade de voltar para Florianópolis e voltar para uma agência próxima de onde eu escolhia morar. Que aí foi quando eu entrei na agência Cobrasol. E que foi muito fantástico. Quando a gente ressignifica as coisas, tudo dá certo. Foi quando o gerente me chamou e falou assim, Cleide, tu quer trabalhar com o quê? Daí eu falei, nossa, eu só entendo de pessoas, só entendo de emoções. Foi quando eu escolhi, que eu acho que eu aceitei, sem saber como funcionava, fui para a habitação. E foi muito legal que na habitação eu comecei a entender todo o meu processo de trabalho, entender o que eu podia fazer de benefício para as pessoas. Então, eu comecei a olhar o processo de uma atividade que eu fazia como a realização de um sonho que eu estava fazendo para as pessoas. Então, eu analisava aquele processo, eu chamava as pessoas, na hora da entrega da assinatura, fazia todo um ritual, dizendo que naquele momento, né, eles estavam realizando um sonho de todo ser humano, é ter a sua casa própria.
as pessoas perguntavam, Cleide, mas tu está na agência, trabalha com o quê? Eu trabalho realizando sonhos. E aí, na época, eu fiquei muito, muito forte, assim, muito empolgada com essa questão, com esse ressignificar que eu estava dando para a minha atividade. Ou seja, eu tinha saído da coisa que eu mais amava, que era treinamento de pessoas, mas eu encontrei também nessa atividade burocrática, que quando eu entrei era extremamente burocrática, era análise de papel, documentação, mas eu dei um tom a mais, que era realmente realizar o sonho das pessoas. Então, a documentação, para mim, era... Eu analisava tudo certinho, claro, né? Como tinha que ser, como normativo. Mas a minha grande alegria era o dia da assinatura, era a entrega para as pessoas, que ali naquele momento eles estavam, né, poderiam estar realizando o grande sonho da vida. Então, independente se era aquela pessoa mais simples que estava comprando a casa minha casa, minha vida, que eu amava mais ainda, né? Ver aquele olhinho brilhando. E aí comecei a entender muito, muito de habitação. Depois, logo em seguida, eu passei a ser, eu participei de um processo onde eu era gerente de canais, que o Ponce também foi meu parceiro de gerente de canais, e a gente começou a cuidar e coordenar um grupo de gerentes de lotéricos e correspondentes bancários, que faziam serviços para a Caixa, como se a Caixa estivesse terceirizando. E foi uma experiência muito legal, que eu cuidava de aproximadamente 15 agências, 15 lotéricas e correspondentes. E ali tinha que traçar metas, tinha que entender produtos. Foi quando eu comecei a entender de consórcios. E aí eu entrei no mundo dos consórcios e amando. Montei treinamento, nas agências. E aí eu comecei a comparar financiamento com consórcio. E eu falei, nossa, né? Eu que era da área total de humanas, eu comecei a dar sentido em tudo que eu trabalhava, eu dava um sentido, o quanto isso faz diferença na vida das pessoas. A minha família inteira, pelo significado, pela questão do quanto a gente, as atitudes que a gente tem planejadas, futuramente, o quanto isso faz total diferença. Então, eu sempre trabalhava aqui, mas sempre pensando lá na frente, sempre pensando. A minha história profissional sempre foi de grandes desafios, de muito frio na barriga, mas bora lá e fazer acontecer. Interessante, né? Quando a gente tem o espírito de empreendedor, a gente percebe as oportunidades e faz o que tu dissesse, ressignifica. Eu posso olhar a mesma oportunidade, eu não seria o caso, porque eu sou empreendedor de natureza, mas eu não empreendedor, eu posso ter a mesma oportunidade que tu tens e a maneira como tu encaras o brilho, a maneira como tu te expressa, mostra a alegria de empreender. Né? Então, isso é o espírito empreendedor. E aí o empreendedor não pode perder oportunidades. Né? Apareceu uma oportunidade na vida dele, ele agarra e não perde tempo. Né? E aí, então me conta assim, tu aí aposentaste da Caixa e viesse para o mundo, a gente tem desafios gerados pelo mercado. Né? E tu já tinhas encontrado aí um meio canal de trabalho, que seriam os consórcios. E como é que foi dar esse ressignificado? Agora eu vou pegar essa tua, tá? Esse ressignificado, o brilho humano num negócio de dinheiro. Como é que começou a entrar nesse caminho aí? Na realidade, eu me aposentei na Caixa quando fechou 30 anos. Na realidade, eu me aposentei da Caixa quando fechou exatamente 30 anos. Né? Eu poderia ter ficado mais tempo, eu ainda era jovem, eu tinha 53 anos na época, 52, 53. Me aposentei por conta de uma doença, meu falecido marido tinha Alzheimer, e aí ele teve Alzheimer muito novo, e eu decidi, quando deu tempo, eu digo, não vou cuidar dele, como missão de vida, vou cuidar dele. Eu tinha que ter uma possibilidade de estar fazendo um trabalho em casa, home office, né? Hoje é moda, mas na época nem era tanto, não era tão forte. E aí quando eu decidi sair, já tinha algumas pessoas que sabiam o quanto eu gostava do consórcio e que me convidaram para fazer, né, para trabalhar com consórcio.
E, claro, existiu frio na barriga, sim, porque na Caixa, quando eu trabalhava de consórcio, com um consórcio, o cliente ia até lá. A gente não precisava ficar garimpando cliente, indo atrás de cliente. E se vendesse ou não vendesse, tinha a questão do salário. E quando eu saí da Caixa, não, eu tive que empreender de verdade mesmo, ir atrás dos clientes, que é uma nova, uma visão diferente que a gente tem. Então, ir atrás e mostrar para o cliente. Então, não era aquele cliente, na Caixa, quem entrava atrás do consórcio, ele já sabia que ele queria. E aí, quando eu saí da Caixa, eu tive que empreender. Eu tenho que mostrar a oportunidade para as pessoas que não pensaram em consórcio até hoje. Então, eu tenho que despertar nas pessoas o quanto o consórcio, você ter uma liberdade financeira a longo prazo. Eu tenho que mostrar para as pessoas o quanto o planejamento sai muito mais. Foi esse olhar que eu dei, eu ressignifiquei. Bom, eu preciso mostrar para as pessoas. O que eu preciso mostrar? O que eu preciso despertar o interesse para que ocorra a venda de um consórcio? Foi isso que eu fiz. Então, de novo, eu tive que me reinventar e é isso que eu faço até hoje. Mostrar para as pessoas o quanto um planejamento sai muito mais barato. Então, normalmente, eu faço o comparativo de um financiamento habitacional e de um consórcio. Eu mostro para as pessoas hoje quantos clientes que hoje eu tenho que tem renda passiva, tem renda recorrente, que fizeram um consórcio de um imóvel, que já tinham um, fizeram de outro, hoje compraram um imóvel, alugam pelo Airbnb, pessoas que já têm carro, fizeram de carro, pegaram o carro novo, o carro deles usadinho, aluga para o Uber. Então, assim, são oportunidades que hoje eu preciso despertar nas pessoas. Quando eu dava treinamento na Caixa, uma coisa que eu já dizia para as pessoas, assim, ninguém acorda de manhã e pensa, ou vai dormir e falar, e amanhã eu vou fazer um consórcio. Não vou fazer o consórcio. A Caixa tinha a vantagem que a pessoa ia pegar um produto, a gente despertava interesse. No meu caso, eu tinha que ir atrás das pessoas, porque eu não tinha um espaço físico. Então, na Caixa, já era mais fácil. E aí eu tinha o quê? Ressignificar de novo e mostrar o quanto a minha venda estava totalmente dependendo da minha argumentação, do meu despertar interesse nele, de mostrar que o quanto o consórcio é bom, o quanto o consórcio pode fazer a diferença na vida das pessoas, o quanto o consórcio hoje pode trazer uma liberdade financeira através de um planejamento. Consórcio é planejamento, é sem juros. Então, nós brasileiros, nós não temos o hábito de guardar dinheiro. Nós não temos, poucas pessoas. Quando eu inicio a conversa do consórcio, eu pergunto, quanto que você guardou nos últimos 12 meses? É raro alguém falar, Cleide, guardei tanto. É muito difícil. Normalmente, nada. Agora, boleto, quantos boletos você tem para pagar? Não, esse eu tenho que pagar, esse eu preciso pagar. Ou seja, em gastar o dinheiro. Brasileiro, ele é muito expert nisso. Cleide, eu vou aproveitar o gancho, porque tu falaste várias vantagens de ter consórcio e a conversa está indo pelo consórcio, o empreendedor de consórcios. E eu te desse vários ganchos. Eu vou dividir esses vários ganchos e aí tu explica alguns deles, ou até todos, se tu quiseres, porque o tempo aqui é teu. Tu falasse da questão do investir em consórcio para conseguir sair do aluguel. Dá uma pincelada nessa, depois a gente passa pelo do Uber, depois a gente passa pelo aluguel residencial, mas vamos fazer em separadinho, tá certo? Então, me fala primeiro sobre essa questão de fugir do aluguel com o consórcio. Fugir do aluguel com consórcio. Hoje, eu trabalho com algumas administradoras que tiveram uma sacada fantástica, que até que a pessoa seja contemplada, ela paga 50% do valor da carta. Porque a pessoa que está pagando o aluguel, quando ela quer, quando a gente oferecia o consórcio, ela não tem como é que eu vou pagar um consórcio? Como que eu vou pagar o aluguel? Não tenho condições. Quando veio essa ideia dos 50% até ser contemplado, teve uma adesão muito grande, que a pessoa faz uma economia aqui, paga 50%, então, ou seja,
Se uma parcela é de R$ 1.000, ela vai pagar R$ 500. Quando contempla, ela volta para a parcela normal. Porém, ela vai deixar de pagar o aluguel. Então, o aluguel é aquela coisa assim, a pessoa paga a vida inteira e nunca vai ter o imóvel, nunca vai ter aquele gostinho de que essa casa é minha, esse apartamento é meu, eu conquistei. Então, o aluguel, quem está em aluguel, pode sim fazer um pouco de economia e comece com uma carta menor, Ponce. Sabe? A pessoa pode começar com uma carta menor, contempla aquela carta, e aí já guarda um dinheiro, ou, não, qual é o imóvel que eu quero? Quero de 200 mil? Faz uma carta de 200 mil. Existem algumas estratégias que fazem contemplar mais. Eu quero imóvel de 200 mil, daí eu faço uma carta com 30% a mais do valor daquele imóvel para usar uma parte como lance. E aí a possibilidade de contemplação é mais rápida. E aí faz com 50%. Então, eu trabalho com várias estratégias, depende o bolso do cliente. Cleide, me sobra R$ 500, qual é a tua estratégia? Cleide, não, eu tenho R$ 1.000, preciso sair do aluguel, eu quero um imóvel de... E aí, eu trabalho de forma muito honesta. Claro, tinha uma pessoa que chega assim, Cleide, eu quero um imóvel de R$ 800 mil e eu posso pagar uma parcela de R$ 1.000 e não tenho nada para dar lance. Pode ser? Não pode ser, sabe? Consórcio tem algumas regras, ele é, com certeza, 30% a menos do que qualquer financiamento, e eu mostro isso matematicamente. Outra coisa importante do consórcio, que eu sempre digo, consórcio não é sorte, é matemática, porque muita gente fala, ai, Cleide, eu não quero fazer consórcio porque eu sou super azarada. Eu sou super azarada, Cleide. Não é. Não trabalho com aquele um número, uma chance de ser sorteado, não. Eu trabalho com estratégia. E com estratégia qual é o percentual de lance que está sendo contemplado. Se tiver aquele percentual de lance, vai ser contemplado, isso é matemático. Sabe? Tem um lance fixo, que é 30%, poucas pessoas dão esse lance, então são com estratégia. Consórcio é importante fazer com pessoa que vai te dar essa assessoria com estratégia. Muitas pessoas, existe um mito muito grande de consórcio. Não quero consórcio, pelo amor de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas não tiveram as informações corretas, e aí dizem, nunca sou contemplada. Se não tiver estratégia, vai demorar sim. Demora, aí trabalha, quem não tem estratégia, trabalha a questão da sorte. E sorte está concorrendo com quase 1.000 pessoas. Então, nossa, concorrer com 1.000 pessoas é muita coisa, então realmente tem que ter muita sorte. Eu não trabalho com essa questão da sorte, trabalho com estratégia. Para aluguel, eu diria uma carta com a parcela reduzida até a contemplação. Essa é uma. Bora lá, outra. O consórcio, eu comprei... os primeiros carros que eu comprei por consórcio. E aí vinha sempre nos grupos, a gente ia na revenda participar do sorteio, né? E o pessoal, louco para tirar o carro, eu digo, como eu sou um cara de azar, eu vou ser o último a tirar. Eu não tenho pressa nenhuma. E quando sair, já está pago. E tem um detalhe no consórcio, né? Eu não sei hoje, deve ser também, o pessoal começa a dar lance e vai diminuindo o número de participantes para retirar o carro. Isso. Então, dificilmente tu vai ser o último, porque o pessoal vai tirando antes, e tu não vai ser o último nunca. É mais interessante a tua estratégia de mostrar, não vamos usar a expressão convencimento, estratégia de mostrar para o cliente a importância do consórcio. Ele vai ter uma poupança e vai conseguir sair do aluguel. Tá, agora o Nelson acho que quer saber negócio do carro para o Uber. Não podia deixar de escapar, essa é importante. Isso. Uber. Existe quando eu pego Uber, para todo mundo eu pergunto, já tem, o carro é teu, não é? Porque eu tenho vários clientes que têm carta de consórcio, quando contemplam, eles começaram, o primeiro carrinho deles está mais ou menos, eles querem trocar de carro, o que eles fazem? Qual é a minha estratégia de venda? Vamos trocar de carro? Faz uma carta de consórcio de carro, e aí, quando ele contempla, com estratégias para contemplar mais rápido, né? A gente vê qual é o carro que ele quer, faz a estratégia para contemplação mais rápida. Quando ele contempla, o que ele faz? Ele pega o carro dele e aluga para as pessoas que trabalham com Uber, porque hoje existe um número muito grande de pessoas que não têm carro,
E eles pagam, vocês podem até quando entrar no Uber, perguntar, esse carro é alugado ou é seu? A pessoa vai dizer alugado. Quanto é que ele paga por semana? Aqui em Florianópolis, aqui em outros lugares é bem mais caro. Aqui eles pagam R$ 600 por semana para o aluguel de Uber. Ou seja, dá R$ 2.400 por mês. Um consórcio de carro, eu faço consórcio de carro de R$ 600 a parcela. Então, a pessoa contemplou um, depois ela já faz outro, ela aluga, entende? Um aluguel de um Uber, ele paga 4 parcelas de um consórcio. Então, é muito negócio. Então, muita gente hoje, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele tem 10 carros de Uber alugado e aluga. Porque muita gente hoje não tem trabalho, não tem condições de ter um carro, mas é trabalhador. Então, ele aluga o carro, sustenta a família. Quantas pessoas sustentam a família e pagam R$ 600 por semana para o Uber e consegue sustentar uma família? Eu conheço várias pessoas. Para quem está assistindo, se acha que isso é loucura, pergunta, esse Uber é seu? Muitos vão dizer, não, não é meu, eu alugo. E aqui em Florianópolis é 600. Então, a pessoa consegue trocar de carro, fica com um carro novo, Ponce, olha só, fica com um carro novo, o carro dela, ela bota para alugar no Uber, recebendo, né, a média aqui de Florianópolis, R$ 600 por semana, que daria R$ 2.400 por mês. Se ela quiser, ela faz mais 4 cartas de consórcio e ainda fica andando com um carro novo. Então, é uma estratégia que é fantástica. Ah, Cleide, mas eu quero ficar com um pouco de dinheiro. Ok, fica com 1.200 e faz mais uma carta de consórcio. Então, é fazer o dinheiro. A gente tem que aprender, porque nós aprendemos por muitos anos na vida, ganhar dinheiro tem que suar muito, tem que trabalhar muito, é uma coisa muito difícil. Quando a gente vira a chave e olha para o cenário que tem, puxa vida, o que eu posso fazer para ganhar muito mais dinheiro? E começa a se atentar e a gente fazer um pouquinho, inicia fazendo um pouquinho de esforço. Pô, eu não tenho dinheiro, não, vou segurar um pouco, iniciar com uma carta de consórcio de carro não tão alta. Eu sempre digo, tem que dar o primeiro passo. Para mim, consórcio é viciante. Para mim é viciante. Faz o primeiro, depois que tu contemplou o primeiro, tu não quer parar nunca mais. Tu vê, puxa vida, eu não iria guardar esse dinheiro. Eu não iria guardar. Então, é uma forma, esse é para o Uber. Ainda tem mais outra possibilidade de ganhar dinheiro com consórcio. Eu vou falar de uma aqui. Como é que faz para usar o consórcio para pagar empréstimo habitacional? Como que faz para pagar empréstimo habitacional? Nossa, com o consórcio. Isso. No caso do consórcio contemplado, para pagar empréstimo habitacional, você vai ter, no mínimo, uma redução de 30% do saldo devedor. Então, muitas pessoas, o que eu costumo dizer? Tem um financiamento, todo mundo que tem financiamento do conhecido, faz um consórcio. Faz um consórcio com parcela reduzida, ou seja, com 50% ou 70% da parcela até contemplar, e liquida quando ele é contemplado o financiamento habitacional. E isso foi o que, para mim, o pulo do gato, o que despertou a questão do consórcio foi exatamente um cliente que eu atendi lá na Caixa, que ele veio quitar, isso há muitos anos atrás, quitar um financiamento habitacional com consórcio. Na época, era como assim, era como se hoje, eu não lembro exatamente os números, mas eu fiquei tão surpresa que eu falei, nossa, esse negócio é bom demais. Na época, a parcela dele era como se ele tivesse um saldo devedor de uns 160 mil. Ele veio quitar. A parcela, na época, era mais ou menos tipo 2.100 e estava faltando 220 meses o financiamento dele. Ele trouxe a carta para liquidar aqueles 160 mil, mais ou menos, ou 200, que estava o financiamento que tinha, e ele diminuiu o número de parcelas tipo de 200 meses para 110 meses, e a parcela que era, acho que é 2.100 ou 1.800, sei lá, foi para 1.200. Foi uma coisa muito doida, assim. Era como se fosse quase a metade do tempo e quase a metade do valor da parcela do que ele pagava com consórcio. Foi aí que eu falei, nossa, esse negócio é bom demais. Então, até no financiamento, depois, todo mundo que fazia, eu dizia, olha, daqui a pouco tu volta, organiza a tua casa e tu volta aqui para fazer um consórcio,
para te liquidar o teu consórcio, o teu financiamento com o consórcio, e eu faço toda a planilha do consórcio e do financiamento. A pessoa fala, nossa, é muito incrível. Isso é uma das coisas mais inteligentes. É porque o quê? As pessoas querem moradia, querem morar a curto prazo. Ok, não tem problema nenhum. Agora, aí você pagar 3 vezes o valor que você pegou, aí não é tanta inteligência, né? Se você faz hoje um financiamento de 300 mil reais, de certeza eu comprovo que você vai pagar 900 mil reais. Vai pagar 3 vezes. Então, se você faz, eu preciso morar, casei, estou esperando filho, meu filho é pequeno, preciso ficar. Ok, faz, mas guarda um dinheirinho, faz um consórcio para liquidar aquilo ali, para te ter, no mínimo, uma redução de 30%, 40%. Tu sabes que antes a gente pode continuar explorando essa questão do consórcio, mas a gente tem uma parte do nosso programa que a gente sempre gosta de perguntar. Eu sou curioso por isso. Os tombos da vida, quando tu tomasse tombo, como que foi essa questão de um dia passar por uma situação e aquilo ter que voltar para trás, ter que reiniciar, a reinicialização de alguma coisa. Todo empreendedor tem os seus tombos. Eu acredito que deve ter tido o teu. Tivesse algum tombo para contar? Olha, Ponce, talvez o curso. Eu comecei no curso de psicologia com 16 anos. Eu comecei muito novinha, né? Foi o primeiro vestibular. Eu passei na época, eu fui uma das mais jovens. E o curso de psicologia me ensinou a ter um olhar. E até também pela minha história familiar, eu sempre tive um olhar, porque a gente tem 2 escolhas na vida. Eu posso olhar, né? Tudo eu sempre digo, não é o que acontece com você, é o que você faz com as coisas que acontecem com você. É o olhar que você dá. Isso eu trabalho até na questão das terapias. O olhar que você dá para a vida. Então, talvez eu tenha assim recebido tombos, mas talvez eu não tenha sentido tanta dor, porque eu sempre olhava pelo lado bom. Tipo, quando o treinamento deixou de existir, que era a minha paixão, aquilo era a minha paixão. E aí, automaticamente, eu já olhei para um outro, bom, mas eu posso encontrar numa outra ação algo que seja também boa. E olhar, e aí eu ficava olhando, eu sempre digo, foca no que 10% que tá bom, se 90% não tá, foca nos 10%. Então, isso eu sempre trabalhei comigo. Então, o tombo sim, quando eu tive que escolher, não tem mais treinamento, Cleiton, não vai mais trabalhar em treinamento, não vai ter que trabalhar com pessoas, tem que ir para uma agência. Eu falei, nossa, só me vinha na mente, na época, uma HP12C. Eu falava, nossa, HP12C eu nunca. Eu lembro que na faculdade tinha aula de estatística, tinha que usar aquilo. E eu falei, nossa, usar aquela máquina de novo. Então, aquilo para mim era o carro. Mas eu falei, bom, bora lá, vai com medo. Então, tive sim, durante toda a trajetória, quando eu tive que ir para Blumenau, um convite maravilhoso, mas eu tive que sair da minha terra natal, que eu nunca tinha saído com 2 filhos pequenos. Eu tive vários momentos, sim, de ter que me reinventar, né? Não era nem ressignificar, me reinventar. Mas eu sempre procurei um olhar que trouxesse mais leveza. Cleide, uma das características do empreendedor que ele sempre enxerga o copo meio cheio, ele nunca enxerga o copo meio vazio, né? Então, os tombos são contornados, mesmo que ele exista, né? Que o tombo, às vezes, é inevitável, ele existe, mas ele logo em seguida olha com o copo meio cheio e já dá um jeito de vir para cima. Fala um pouco das oportunidades do leilão. Leilão é outra atividade que eu estou já há 2 anos me especializando, e que tem sido muito fantástico. E, inclusive, as pessoas que fazem consórcio comigo para ter liberdade financeira, depois eu dou assessoria para os leilões. O leilão entrou na minha vida quando surgiu uma oportunidade para uma conhecida, para estar fazendo leilão, e aí eu comecei a estudar, e hoje eu garimpo, né? São várias instituições financeiras que, quando a pessoa deixa de pagar, é colocado em leilão. E eu tinha, quando eu trabalhava na Caixa, uma visão meio romântica do leilão, que era, ai, meu Deus, como a pessoa vai sofrer, e não sei o quê, e não sei o quê. E era aquela coisa, ai, coitada da pessoa, não pagou, aí vão tirar o imóvel. E aí eu nunca me interessei. E aí um dia, participando de uma live de um mentor, que estava falando sobre os leilões, ele falou, gente,
muitas pessoas compram um imóvel já programado para não pagar e muitos alugam. Inclusive, eu arrematei um imóvel que a pessoa estava já sem pagar 10 anos, já estava 10 anos alugando para uma outra. Então, ela nem pagava a instituição financeira pelo qual ela tinha feito o financiamento e ela ainda recebia mensalmente. Então, o imóvel foi arrematado, meu cliente ficou extremamente feliz. E aí, qual é a possibilidade? Possibilidade do leilão. Se você. E aí, por isso, qual é a jogadinha que eu faço consórcio? Faz uma carta de consórcio, contempla. Com essa carta de consórcio contemplada, não dá para comprar o leilão que eles não aceitam, mas pode comprar um imóvel de um parente para fazer dinheiro. Ou a pessoa faz na pessoa jurídica e compra o seu imóvel, fica com aquele dinheiro. Com aquele dinheiro, eu dou assessoria para arrematar um imóvel de leilão. E aí, esse imóvel de leilão pode ser utilizado para uma segunda renda, que é ou aluguel mensal ou aluguel pelo Airbnb. E aí ele compra, ou para vender mesmo. Compra um imóvel de 150 mil e vende por 300 mil. Então, quem faz consórcio habitacional comigo, além de eu dar toda a assessoria para que a contemplação seja mais rápida possível, eu também dou assessoria para a compra de um imóvel de leilão. Então, a pessoa tem muitas vantagens. Tu, na prática, já no ambiente moderno do infoproduto, né? Que é o pessoal da internet, tu faz mentoria de compra através do leilão, né? Porque tu mostra a ferramenta e dá a mentoria, porque as pessoas vão seguindo o teu caminho como mentora de consórcio. Então, tu vê que já tem outra atividade aí. Sim, verdade. E é legal, assim, porque o leilão realmente a pessoa tem que conhecer, não é qualquer, existe muito golpe na praça, existe, então tem que estudar, eu estudei muito, muito. Não, é bem isso que você falou. Eu faço já a mentoria, nem tinha me dado conta que acaba sendo realmente uma mentoria, tanto do consórcio quanto do leilão. Na realidade, o que eu quero é que as pessoas ganhem muito dinheiro, que tenham liberdade financeira e que sejam muito felizes. Esse é o meu projeto. Ô, Cleide, a gente participa muito no programa e a gente, no final, a gente fala, ou em algum momento dele, a gente fala de vender o peixe. Tu já vendesse o peixe durante o programa inteiro. Não sei se o Beto concorda, o peixe da Cleide foi vendido o programa inteiro, né? Mas, mesmo assim, a gente sempre fala, dá os comentários, assim, no alto da tela está aparecendo o Instagram da Cleide e dos consórcios, né? E para poder fazer contato com ela para algum negócio. O objetivo é fazer negócio, né? O nosso canal é de empreendedor e você está empreendendo. Mas, de qualquer forma, tem sempre um detalhe que a gente esquece, que tu está falando, e tem sempre algum detalhe que esquece. Dá mais um toque de vender o teu peixe. Mas antes de tu vender o peixe, o Beto fala o que significa. Beto, vende o peixe aí. Vender o peixe, para nós que somos praianos, não deixamos de ser muito diferente de quem nasce em Floripa, né? Mas nós somos o praiano lá do sul, lá no Rio Grande, aqui pertinho de onde eu estou. E vender o peixe significa que o peixeiro saía com 2 latas carregadas de peixe, depois uns cestos e uma vara no pescoço, de fora a fora. Nas 2 extremidades, o peixe pendurado e uma balancinha daquelas de molinha na mão. E ele atravessava a cidade vendendo o peixe. Olha o peixe, olha o peixe. Então, para vender o peixe, ele tinha que gritar e contar para todo mundo que está vendendo o peixe, né? Agora, modernizando, a gente agora já tem call to action, né? Já tem pitch de venda, já tem... E ela passou o tempo todo fazendo isso. A Cleide passava entre o CTA e o pitch de venda o tempo todo. É isso aí mesmo. O empreendedor não pode perder a oportunidade. Mas um negócio muito legal que tu fala todo o tempo, como tu botasse a parte humana, aquilo que tu aprendeste na psicologia, tá? Tu na prática, tu tá levando as pessoas a realizarem sonhos da liberdade financeira e o sonho de ter algo, né? Então, isso é muito legal. E tu hoje continua captando ou está muito mais ligado ao boca a boca?
eu faço estratégias no WhatsApp, no Instagram, eu tenho vídeos, eu estou captando sim. Então, para você que quer mudar a sua vida, ter liberdade financeira, ter uma assessoria, até para entender, porque tem pessoas que falam, Cleide, vê o meu financiamento, olha para mim, faz uma análise, faz um comparativo. Eu faço esse comparativo. Cleide, eu tenho tanto, eu posso guardar tanto. Que estratégia que tu tem? Então, eu o tempo inteiro eu vendo meu peixe. Até eu pego o Uber, eu pergunto se a pessoa tem, eu vou no salão de beleza. Você já tem um consórcio? Quer mudar de vida? E esses dias foi muito legal, Gilberto, que eu até quero compartilhar. Salão de beleza. E aí eu perguntei, eu não perco nenhuma oportunidade. Perguntei, você já tem algum consórcio? Conhece consórcio? E aí ela falou, Cleide, eu não só conheço, como eu tenho dois. Eu tenho de carro e de um imóvel. E assim, ó, não é fácil eu pagar as duas, mas eu tenho clareza que essa é a única forma de eu mudar de vida. E eu tenho certeza, ela diz, e digo mais, a hora que eu for contemplada, as pessoas vão me dizer, nossa, como ela é sortuda. Ninguém sabe, eu economizo para pagar, mas eu sei que é essa forma que eu tenho para mudar de vida. E aí, tem uma coisa também que eu gosto muito de usar, muitas pessoas assim, têm um sonho de levar o filho para a Disney, da viagem, da cirurgia plástica, qualquer coisa. Então, a gente pode sonhar, e hoje o consórcio facilita. Então, eu tenho um consórcio de R$ 400, que a pessoa paga por mês, e para serviço, ou seja, não precisa nem alienar nada, e de R$ 20.000, tem de R$ 30.000. Então, eu tenho várias pessoas que estão fazendo para fazer a viagem para a Europa, que sempre sonhou, mas nunca imaginou que poderia acontecer. Então, existe sim possibilidade da gente realizar um sonho. Então, para você que está escutando aí, eu pergunto, eu termino iniciando como eu fiz. Quanto que você gastou, quanto que você economizou durante esse último ano? Se não economizou nada, faça um boleto de consórcio. Pode me chamar, que eu dou toda a assessoria e você vai realizar um sonho. Não, e é muito legal, Gilberto e Ponce, que às vezes eu estou parada na rua, as pessoas me agradecendo. Esse dia eu estava entrando no prédio, uma pessoa falou, Cleide, eu pensei tanto em ti hoje, eu preciso te agradecer. Eu preciso te agradecer, porque consórcio que estava contemplado, que estava lá, que eu digo, se a pessoa não vai usar, deixa lá que fica rendendo. Eu precisei de um dinheiro de emergência e eu lembrei daquele consórcio. Quando eu lembrei, eu cheguei a chorar. E aí eu lembrei, nossa, ainda bem que a Cleide insistiu para eu fazer o consórcio. Então, é muito legal. Eu valido, assim, ó, eu falo com propriedade, eu tenho consórcio, eu valido. E essa foi uma forma que eu tive de ter essa tranquilidade financeira. Então, assim, não é vender por vender. E eu gosto de vender mesmo quando a pessoa, no final, me agradece. Cleide, que bom, porque eu deixo muito claro. Inclusive, Ponce e Gilberto, se vocês querem comprar um consórcio, pode me procurar. Sabe que quando nós éramos crianças, consórcio era um assunto que não existia, mas o nosso avô usava uma frase que não deixava de ser um consórcio, porque ele usava o princípio que ele dizia, eu vou falar no português carregado, meu avô era português, não sei bem qual é a região lá que ele nasceu, na colônia de Portugal, e ele dizia assim... Ele nasceu. Mas era mais em cima ali. Nunca gastes o que ganhes. Nunca gaste tudo que ganhes. Então, a parte do que tu recebe, separa. Pode ser num consórcio, pode ser numa poupança, pode ser debaixo do colchão, que não vale, né? Porque a inflação come, mas separa. Separa porque isso com certeza vai fazer diferença. E tem um outro detalhe que é também muito importante para quem conversa com quem precisa mudar de vida. Quem não tem duas alternativas na vida. Uma é continuar no estágio que está e a outra fazer diferente para sair de onde está. E o fazer diferente significa isso. Eu vou ter que poupar para ter uma vida diferente do que eu tenho. Não tem outro caminho. E o consórcio, com certeza, é o caminho. Fala, Cleide. Eu quero encerrar com uma frase que eu gosto muito sobre consórcio. Consórcio é a chave que abre as portas dos seus sonhos de forma planejada e sem juros. Consórcio não tem juros. Então, é a forma da gente realizar os nossos sonhos de uma maneira planejada, com planejamento e sem juros. Eu quero agradecer
a Cleide, os insights que ela deixou para nós e para todos os nossos ouvintes, né? O pessoal que vai nos assistir. É fantástico, porque a tua maneira de comunicar tem muita alegria e muita leveza. E falando de dinheiro, que para muita gente dinheiro é um tabu. E tu fala do dinheiro com a facilidade e com alegria. Para nós foi muito bom, vai ser muito bom para quem vai ouvir depois. Eu vou me despedindo dizendo que o Gilberto, que é o autor palestrante, continua à disposição para que a gente possa conversar do planejamento financeiro e do planejamento estratégico do que eu quero da minha vida daqui a 5, 10, 15 anos, porque é possível pensar desta maneira. E o Nelson vai agradecendo a todos, falando que de tecnologia. Se você quiser alguma coisa de tecnologia, conhecimento de tecnologia, inteligência artificial, qualquer coisa que estiver ligada à tecnologia, pode falar comigo, que nós também fazemos uma mentoria a respeito desse tema. Inclusive, nós vamos desenvolver um produto que são essas lives, através, não vamos chamar nem de live, vamos chamar de podcast ou videocast remoto, onde as pessoas entrevistadas podem estar em qualquer lugar do mundo. Provavelmente, na semana que vem, a nossa live vai ser feita com eu participando diretamente de Dallas, lá da casa da minha filha, lá nos Estados Unidos. Então, agradecer a todos vocês. Depois vai estar embaixo aqui no YouTube, vai estar embaixo o telefone da Cleide, se alguém quiser fazer contato. Eu quero agradecer imensamente Ponce e Gilberto, né, por esse momento onde eu pude compartilhar um pouquinho da minha história. Fico muito feliz e não imaginava que ia ser tão legal, muito bacana a proposta de vocês. Parabéns pelo profissionalismo, pelas perguntas feitas e por essa vontade de compartilhar, né, com a audiência tudo que pode melhorar a vida. Eu acho que o mundo está precisando mais da gente compartilhar coisas boas, coisas que vão fazer diferença na vida das pessoas. Então, só gratidão. E nós temos no final o nosso abraço virtual, que é característico do nosso canal.